Muito bem, então. Depois de trabalhar com a revisão sobre a parte das propriedades da potenciação, cálculo de potências, nós vamos então trabalhar com a definição de função exponencial. O que é a função exponencial? É toda aquela função que é definida por uma equação exponencial. Como o próprio nome já diz, exponencial, a variável dessa equação, a variável dessa função, ela aparece no expoente. Diferente da função afim, que é definida por uma equação do primeiro grau, da função quadrática, que é definida por uma equação do segundo grau, a função exponencial tem como sua definição principal uma equação exponencial, que é aquele tipo de equação onde a variável x aparece no expoente da lei de formação dessa função. Então, como definição bem científica, nós podemos dizer assim, que dado um número real A, considerando que esse número A seja maior que zero e diferente de 1, chamamos de função exponencial de base a função f de reais em reais, que associa a cada número real x um número real a elevado a x, que em símbolos nós dizemos assim, função de reais em reais, onde esse primeiro conjunto é o domínio, e esse segundo conjunto dos números reais é a imagem, certo? Ou seja, de modo geral, nós podemos dizer que uma função exponencial é toda função do tipo y ou f de x, onde eu tenho uma base a elevada a um expoente x ou uma expressão em que essa variável esteja lá no expoente. Pela definição, esse valor de a precisa ser maior que zero e também, obrigatoriamente, ele precisa ser diferente de 1. Porque se ele for 1, nós vamos ter uma função constante, certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de função exponencial para vocês estarem analisando. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Quem é a base? A base é 2, certo? Olha onde está o expoente. Olha onde está o x aqui no expoente. Ou g de x igual a 1 meio no expoente x. Base 1 meio. Ou g de x igual a 3 elevado a x. Ou p de x igual a 10 elevado a x. Ou r de x igual a raiz de 2 elevado a x. Então, se nós observarmos o 2, o 1 meio, o 3, o 10, a raiz de 2, são todos números reais maiores que zero e diferentes de 1, aonde a variável x aparece no expoente dessa função. Só que muitas vezes, essa variável que aparece no expoente, ela pode aparecer também com uma outra expressão. Por exemplo, eu posso colocar aqui f de x, que é igual a 2 elevado no expoente x mais 5, certo? Aonde o expoente é a equação que nós temos dentro da função. Importante que cabe ressaltar aqui é que a variável x precisa obrigatoriamente aparecer no expoente para caracterizar uma função exponencial. Duas propriedades importantes que nós precisamos nos ater quando falamos da função exponencial são as seguintes. A primeira diz assim, na função exponencial f de x igual a elevado a x, temos que x igual a zero, ou seja, f de zero para essa função sempre vai ser igual a 1, ou seja, toda vez que o meu x for igual a zero, certo? Nós vamos ter um valor de f de x que vai ser igual a 1. Isso caracteriza que o par ordenado 0 e 1 sempre vai pertencer a qualquer função exponencial, sendo o ponto de interseção da função com o eixo de y. Ou seja, quando eu for construir o gráfico dessa função, o gráfico dessa função sempre vai passar em cima do eixo y nesse ponto aqui, certo? Segunda característica, segunda propriedade, fala da função crescente e da função decrescente. Então, a função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente se e somente se a for maior do que 1. Então,
Quando o coeficiente a base da potência ali, for maior que 1, nós vamos ter uma função crescente. Quando essa base A for um número real que fica entre 0 e 1, certo? Um número fracionário normalmente, essa função vai ser decrescente. Então, colocando aqui alguns exemplos de função exponencial crescente. Primeiro, f de x igual a quem? Igual a 2 elevado no expoente x. 2 é maior que 1, certo? Isso caracteriza essa função como uma função crescente. Outro exemplo, f de x igual a 3 meios elevado a x. Se eu pegar e dividir 3 por 2, a forma decimal desse número aqui é 1,5. 1,5 é maior que 1. Então, nós temos aqui novamente uma função crescente. E quando que essa função é decrescente? Quando essa base da potência aqui for um número maior que 0 e menor que 1. Certo? Que na sua forma decimal, ele fique entre 0 e 1. Que exemplos nós podemos trazer aqui? Aqui, então, vamos colocar assim. F de x igual a quem? A 1 meio elevado, por exemplo, a x. Se eu dividir 1 por 2, a divisão de 1 por 2 vai ser igual a 0,5. 0,5 é um número real maior que 0 e menor que 1. Então, quando essa base da potência for maior que 0 e menor que 1, nós vamos ter o caso da função exponencial decrescente. Outras situações, vamos colocar aqui, f de x igual a quem? A 2 terços, vamos inverter o que nós tínhamos lá, 2 terços de x elevado a x. Se eu dividir 2 por 3, nós vamos ter uma dízima periódica 0,6 infinitamente. Se eu considerar esse 0,6 infinitamente aqui, ele vai ser um número que vai ser maior que 0 e menor que 1. Então, quando isso acontece, nós caracterizamos uma função exponencial decrescente. Vocês também sabem que toda função pode ser representada no plano cartesiano por meio daquilo que a gente chama de gráfico. Nós aprendemos que o gráfico da função afim era uma reta, certo? Nós aprendemos que o gráfico da função quadrática era uma parábola. E no gráfico da função exponencial, nós vamos ter uma curva que é chamada de hipérbole, certo? Para a representação dessa curva no plano cartesiano, nós vamos considerar as seguintes relações. Então, com relação ao gráfico cartesiano da função exponencial, nós podemos dizer que a curva está representada sempre acima do eixo x, com o y igual a x maior que 0 para todo x que pertence aos reais. Ou seja, essa curva do gráfico aqui, em nenhuma hipótese, ela vai ultrapassar o eixo x, certo? Ela sempre vai estar acima do eixo x. Isso caracteriza, então, que o eixo x é chamado de assíntota. O que é uma assíntota? É uma linha imaginária que não pode ser ultrapassado pelos valores da imagem da função. Existem algumas características que mudam a assíntota da função, mas isso a gente vai estudar um pouco mais tarde. A princípio, nós vamos trabalhar com os gráficos da função exponencial que tem como assíntota o eixo de x, ou seja, nenhum valor da imagem vai ser negativo. O gráfico corta o eixo y sempre na ordenada 1, ou seja, então o ponto de interseção entre o gráfico e o eixo y dessa função sempre vai ser 0 e 1. Terceira propriedade, se o coeficiente a, base for maior que 1, o gráfico da função é crescente, nesse sentido aqui, certo? Como o primeiro gráfico aqui. Se o valor de a for maior que 0 e menor que 1, nós temos uma função decrescente, e a característica do gráfico vai ser nesse sentido aqui, certo? Ao contrário da outra. Para modo geral, nós vamos observar as duas figuras aqui que caracterizam o que é o gráfico de uma função exponencial. Então,
Nesse caso aqui, o primeiro, nós temos uma função crescente, aonde os valores vão iniciar inicialmente próximos a zero e vão aumentar. No segundo caso, nós vamos ter uma função exponencial decrescente, aonde os valores vão começar de valores bem altos e vão infinitamente se aproximar de zero, sendo que o limite da função sempre vai ser zero, ou seja, esse gráfico nunca vai encostar no eixo X. Para a gente trabalhar um pouquinho melhor e entender um pouquinho melhor a questão do gráfico da função exponencial, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente estar construindo o gráfico dessa função. Então, nesse primeiro eu coloquei construir o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Para esse fim, nós vamos fazer o quê? O básico. Vamos construir uma tabela, onde a primeira coluna vão ser os valores de x, a segunda coluna vai ser a lei de formação da função. O que é a lei de formação da função? A expressão algébrica que define a função, que nesse caso é 2 elevado a x, e o terceiro valor vão ser os valores de y. Como o x é o domínio da função, nós vamos trabalhar com 5 valores nesse caso aqui, que vão ser o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, certo? Esses valores aqui vão ser substituídos na incógnita x da equação. Então, eu vou ter 2 elevado no expoente menos 2. Pelo que nós observamos já lá na revisão das potências, toda vez que o expoente é negativo, nós vamos inverter, certo? Então, 2 elevado no expoente menos 2 vai ser igual a 1/4. Tem o primeiro par ordenado dessa função. Depois eu vou substituir o x por menos 1. Então, 2 elevado ao expoente menos 1 vai ser igual a 1/2. Depois eu vou substituir o x por 0. Aí eu vou ter 2 elevado no expoente 0. Todo número elevado no expoente 0 é igual a 1. Depois, eu vou substituir o x por 1. 2 elevado no expoente 1 igual a 2. E por último, eu vou substituir o x pelo 2 no expoente 2, onde 2 no expoente 2 é igual a 4. E aqui eu formei 5 pontos. Esses 5 pontos são os que eu vou traçar no plano cartesiano. Então, eu já tracei aqui o meu plano cartesiano, o eixo horizontal x, o eixo vertical y, e agora eu vou fazer as marcações. Então, no eixo x, eu vou marcar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 positivo e o 2 positivo. No eixo y, eu vou marcar os números inteiros, primeiramente. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4. Agora eu vou marcar essas frações. Como que eu vou marcar 1/2? 1/2 é a metade entre 0 e 1. Então, eu vou dividir aqui e vou marcar aqui o 1/2. O 1/4 é a metade entre 1/2 e 0. Então, eu vou marcar aqui 1/4. E aí, eu vou representar esses pontos. O primeiro ponto é o 2 negativo e o 1/4. Marcação de pontos normal, como vocês aprenderam lá no ensino fundamental, né? Marquei aqui o primeiro ponto desse gráfico. O segundo, 1 negativo e 1/2. Terceiro ponto, 0 e 1. Lembra que eu falei que toda vez o gráfico vai passar em cima do 0 e do 1? Então, mais uma vez comprovando isso. Terceiro ponto, 1 positivo para x e 2 positivo para y. E o último ponto que nós temos nesse gráfico aqui, 2 positivo para x e 4 positivo para y. Cuidadosamente, então, nós vamos unir esses pontos, lembrando que isso aqui não é uma reta, é uma curva, certo? Então, essa curva é chamada de hipérbole. Esse gráfico aqui, ele representa o gráfico da função y elevado a 2 no expoente x. Se nós continuarmos aqui diminuindo os valores negativos,
nós vamos chegar em números infinitamente próximos de zero, mas nunca em valores iguais a zero. Até porque se eu dividir 1 por 4, dá 0,25. Se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. E assim sucessivamente, eu vou diminuindo, né? Vai dar 0,125, 0,0625 e assim por diante, certo? Porém, nunca vai ser igual a zero. Aqui, então, como segundo exemplo, eu coloquei construir o gráfico da função exponencial f de x igual a 1 meio de x. No exemplo anterior, nós tínhamos uma função crescente. Nesse exemplo aqui, nós temos uma função decrescente. Muda alguma coisa na hora da gente construir o gráfico? Não, não muda absolutamente nada. Eu vou montar aquela tabela, onde a primeira coluna eu vou atribuir os valores de x. A segunda coluna eu vou colocar a expressão algébrica que define a função. Então, nesse caso, é 1 meio elevado no expoente x. E na terceira coluna, então, eu vou determinar os valores da imagem que correspondem a y. Que números eu vou atribuir aqui a x? Os mesmos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o primeiro passo, vou pegar o x e vou substituir por 2 negativo. 1 meio elevado no expoente menos 2 vai dar 4 positivo, certo? Porque sempre que o expoente é negativo, a gente inverte a fração. Depois, eu vou pegar o 1 meio e vou elevar esse 1 meio no expoente menos 1, que vai dar 2. Depois, eu vou pegar esse 1 meio e vou elevar ele no expoente 0. Todo número elevado no expoente 0 igual a 1. Depois, 1 meio elevado no expoente 1, que vai dar 1 meio. E por último, eu vou pegar 1 meio e vou elevar esse 1 meio no expoente 2, que vai ser igual a 1 quarto. Se você analisar os valores de y aqui, eles diminuem. Diminuem exatamente na proporção contrária da anterior. Então, por isso que ela é caracterizada como uma função decrescente. Então, eu vou marcar aqui o menos 1, o menos 2, o 0, o 1 positivo e o 2 positivo. E aqui até 4, então. 1, 2, 3, 4. Lembrando que o meio é a metade entre 1 e 2, e 1 quarto é a metade entre 1 meio e 0. Digo 1 meio, metade entre 1 e 0. Então, o primeiro ponto, 2 negativo com o 4 positivo, aqui em cima. Segundo ponto, 1 negativo com o 2 positivo, aqui. Terceiro ponto, 0 e 1. Quarto ponto, 1 e meio. Quinto ponto, 1 e 1 quarto, 2 e 1 quarto. Então, se eu for traçar unindo esses pontos aqui, a minha curva nessa vez agora vai ser o contrário do que eu tinha anteriormente, né? Caracterizando uma função decrescente, uma hipérbole decrescente, beleza? E aqui nesse exemplo, eu trouxe uma aplicação da função exponencial em situações do nosso cotidiano, certo? Onde nós podemos estar utilizando essa função para resolver situações que nós precisamos no dia a dia. Então, diz assim, certa instituição financeira disponibiliza cartão de crédito a seus clientes e aplica a taxa de juros de 12% ao mês, sobre todo o capital com pagamento em atraso. Desse modo, após N meses, o cliente deve pagar à instituição um montante M, que pode ser calculado pela função M, que no caso seria o F, né? De N, função do montante em função do tempo, é igual ao capital, né? Multiplicado por 1,12 elevado a N. Da onde saiu esse 1,12? 100% mais 12% cobrado pelo atraso, elevado ao N, que é o tempo, e M é o montante, e C é o capital.
Ao fazer uma compra de R$900 com o cartão de crédito, que valor será cobrado pela instituição financeira caso haja atraso de pagamento de 2 meses? Então vamos observar aqui. Quem que é o capital que foi aplicado aqui? R$900, certo? Qual que é o tempo que foi aplicado aqui? 2 meses, beleza? Então eu vou pegar a lei de formação da função, que diz que a montante em função do tempo é igual ao capital vezes 1,12, que é o 100% do débito mais os 12% pelo atraso, elevado a N. E eu vou substituir o capital por 900 e o N por 2. Então, montante, depois de 2 meses, é igual a 900, que multiplica 1,12 elevado no expoente 2. Aqui uma coisa bem importante, gente. Vocês, quando forem calcular isso, não pode zerar a calculadora. Nós começamos pela potência, então 1,12 elevado ao quadrado igual. Deixa todo o valor que aparece ali e multiplica ele pelo capital, que é 900. Então, depois de 2 meses, o valor a ser pago como dívida desse cartão de crédito é igual a quem? R$1.128,96. Quanto que vai ser pago depois de 5 meses? Então, o M5, que é igual ao capital, 900, multiplicado por quem? Por 1,12, que corresponde a 100% da dívida mais 12% por atraso, elevado no expoente 5. Na expressão numérica, primeiro a potência, depois a multiplicação. Então, o montante depois de 5 meses é igual a quem? Vou pegar o 1,12, vou elevar ele no expoente 5, igual. Estão vendo que aparece um número infinito aqui, certo? Para não trabalhar com aproximação, não zera a calculadora. Multiplica ela direto por 900. E aí nós vamos ter, depois de 5 meses, R$1.586,11. Por que 11? Porque a casa decimal depois do zero aqui é maior que 5. Então, a gente arredonda a casa anterior para cima. E depois de 1 ano? 1 ano corresponde a quantos meses? 12 meses, certo? Então, eu vou pegar o montante devido depois de 12 meses é igual a 900 multiplicado por 1,12 elevado no expoente 12, certo? Então, 1,12 elevado no expoente 12 é igual a tudo isso ali, vezes 900. Então, depois de 1 ano, o débito nesse cartão de crédito é de R$3.506,38, certo? Quantos reais de juro o cliente vai pagar se efetuar uma compra de R$2.000 e quitá-la em 7 meses? Então, vamos botar aqui. Qual é o capital? Ele gastou no cartão R$2.000. Qual foi o tempo que ele levou para pagar essa dívida? 7 meses. Lembrando que nós estamos falando da mesma situação ali. Então, a fórmula diz o seguinte. Montante é igual ao capital vezes 1,12, que é o 100% da dívida mais 12% por atraso, elevado a N, certo? Então, o montante depois de 7 meses vai ser igual ao capital 2.000 multiplicado por 1,12 elevado no expoente 7. Primeiro cálculo que eu vou fazer, 1,12 elevado no expoente 7. Deixa todos os valores ali na calculadora.
e multiplica eles por 2.000, que é o capital que eu tenho agora. Então, o montante a ser pago depois de 7 meses é igual a R$ 4.421,36. Só que a pergunta é a seguinte: quantos reais de juro vão ser pagos? Então, ele vai pagar esse valor aqui. Mas quanto ele gastou no cartão? 2.000. Então, para a gente descobrir o juro, eu vou pegar R$ 4.421,36 e vou subtrair os R$ 2.000 que ele gastou nessa compra. Então, vai sobrar aqui 6, 3, 1, 2, 4 e 2. Ou seja, o juro pago foi de R$ 2.421,36. Em 7 meses, ele pagou o dobro e mais um pouco, certo? Então, aqui, nós tivemos uma aplicação de um exemplo da função exponencial no nosso cotidiano, né? E assim aparece em outras situações também, né? Tempo de resfriamento, por exemplo, quando o IML vai descobrir a pessoa, quanto tempo que a pessoa foi encontrada no cadáver, lá quanto tempo que ela está morta. Então, existem situações onde nós trabalhamos com a função exponencial no nosso dia a dia. A proliferação de bactérias, a própria proliferação do vírus do Covid-19 agora também se multiplica em taxa exponencial, certo? Então, essa seria a parte inicial sobre função exponencial que eu estou apresentando a vocês.